Existe uma verdade que, quando compreendida, muda silenciosamente a forma como a vida é percebida. Você não é o personagem que vive a história. Você é a consciência que observa essa história acontecer. Pensamentos surgem, emoções atravessam o corpo, situações se desenrolam, e ainda assim existe algo em você que permanece atento, presente, intacto. Essa presença é o ponto de partida de toda a transformação real. A partir dessa compreensão, surge uma pergunta inevitável: se não somos o personagem, então como esse personagem foi criado? Quem o moldou? Como se formou a maneira específica com que cada um percebe o mundo, reage às situações e interpreta a própria vida? A resposta não está fora. Ela está na percepção. A maior ilusão humana não é o mundo material. A ilusão é acreditar que a forma como percebemos o mundo é a única possível. A inconsciência opera exatamente aí, quando a percepção se torna tão automática que passa a ser confundida com a realidade em si. Se este vídeo está abrindo sua mente, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com alguém especial que precisa ouvir estas palavras. Jesus expressou essa dinâmica de forma precisa ao afirmar que a lâmpada do corpo são os olhos. Se os olhos são bons, todo o corpo tem luz. Se os olhos são maus, tudo se torna trevas. Essa afirmação nunca tratou de visão física. Trata-se do olhar interno, da forma como a consciência interpreta o que experiencia. Na linguagem original, os olhos representam o modo de perceber. Ter olhos bons significava possuir um olhar íntegro, generoso, conectado à unidade da vida. Já os olhos maus indicavam uma percepção distorcida pela comparação, pelo medo, pelo julgamento e pela sensação de separação. Em outras palavras, a mesma realidade externa pode ser vivida como luz ou como sombra, dependendo da lente interna através da qual ela é observada. Isso revela um princípio fundamental: a realidade não é objetiva. Ela é experiencial. Duas pessoas podem atravessar a mesma situação e sair com conclusões, emoções e destinos completamente diferentes. O evento é neutro. O olhar é criador. Desde o nascimento, todo ser humano é inserido em um campo invisível de condicionamentos. Família, cultura, religião, linguagem, traumas coletivos e crenças sociais constroem uma estrutura interna que passa a filtrar tudo o que é percebido. Aos poucos, a consciência aprende a enxergar apenas dentro desses limites. Esse conjunto de filtros cria uma espécie de matriz mental, um sistema de interpretação automática da realidade. Esse estado foi chamado, ao longo da história, de trevas. Não como algo negativo em si, mas como ausência de luz consciente. Onde não há presença, há repetição. Onde não há observação, há automatismo. É nesse contexto que o ego surge. O ego não é um inimigo. Ele é um mecanismo funcional de sobrevivência. Ele organiza a identidade, cria narrativas, estabelece continuidade psicológica. O problema não é o ego existir. O problema é quando a consciência se identifica completamente com ele. Quando isso acontece, a história pessoal passa a ser confundida com a verdade absoluta. O passado define o presente. As crenças definem as possibilidades. A percepção se cristaliza. O observador interno se silencia, e a vida passa a ser vivida no piloto automático. A partir desse ponto, a realidade começa a confirmar aquilo que já se acredita. Não porque o mundo seja assim, mas porque a percepção busca coerência com o próprio sistema interno. Se a lente é de medo, tudo parece ameaça. Se a lente é de escassez, tudo parece falta. Se a lente é de separação, tudo parece conflito. Essa é a raiz da sensação de desconexão. Acreditar que estamos separados da vida, dos outros, da abundância e do fluxo natural da existência. Essa crença gera medo. O medo gera defesa. A defesa gera tensão. E a tensão reforça a ideia de separação. O ciclo se fecha. No entanto, quando a percepção começa a se purificar, algo muda profundamente. Ver com olhos bons não significa negar desafios ou evitar dificuldades. Significa interpretar a realidade a partir da consciência, e não do condicionamento. Uma situação difícil deixa de ser um castigo e passa a ser uma mensagem. Um conflito deixa de ser um ataque e passa a ser um espelho. Uma limitação deixa de ser uma sentença e passa a ser um sinal de ajuste interno. O mundo não muda imediatamente,
mas a experiência do mundo se transforma. O olhar se torna o portal entre o interno e o externo. Aquilo que é visto fora reflete o estado de dentro. Por isso, o verdadeiro trabalho não é tentar consertar o mundo, mas refinar a percepção. A realidade responde ao estado de consciência que a observa. Esse processo começa com reconhecimento, não com culpa. Identificar uma crença limitante não é um erro, é um despertar. Perceber como essa crença influencia a forma de enxergar a vida é um ato de lucidez. Imaginar como seria ver a mesma situação com clareza, aceitação e unidade já é, por si só, uma mudança de frequência. Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar seu like para que esta mensagem chegue até mais pessoas. Continuando. Para integrar essa compreensão, a prática interna se torna essencial. Feche os olhos por um momento. Respire profundamente. Permita que o ar acalme o corpo e desacelere a mente. Imagine uma névoa diante dos seus olhos. Essa névoa representa crenças antigas, julgamentos automáticos, histórias repetidas. Não lute contra ela. Apenas observe. Agora, visualize uma luz suave surgindo no centro da testa. Essa luz representa a consciência pura, o olhar que percebe sem distorcer. À medida que a luz se expande, a névoa começa a se dissolver. A visão interna se torna mais clara. Traga à mente uma situação desafiadora ou uma pessoa com quem exista tensão. Observe sem julgamento. Respire e reconheça. A forma não define a essência. Permita-se ver além da superfície. Sinta o corpo relaxar à medida que o olhar se suavizar. Onde há clareza, a tensão não se sustenta. Onde há consciência, o medo perde força. Afirme internamente: eu vejo com clareza. Eu percebo além das formas. Minha percepção ilumina minha realidade. Quando a percepção se transforma, a vida responde. Porque a luz nunca esteve fora. Ela sempre esteve no olhar. Espero que esteja em paz. Nos vemos no próximo vídeo.